Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o terceiro episódio da nossa série especial sobre Napoleão Bonaparte. Os links para os livros utilizados estão na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que gosta de história. Uma nova estrela surge no firmamento. Olha, essa frase do Emil Ludwig é poética, mas ela descreve uma realidade brutal. A estrela de Napoleão nasceu literalmente das cinzas de um mundo antigo. O cerco de Toulon foi o seu grande batismo de fogo, mas, para a gente entender por que essa batalha foi tão decisiva, a gente precisa voltar um pouquinho e ver o tamanho do colapso que varreu a França e, claro, abriu caminho para homens como ele. Um palco em chamas. Em 1789, a França era exatamente isso aí. E não era só uma crise política não, viu? Era um colapso total, completo. A monarquia, afundada em dívidas e totalmente perdida, já não controlava mais nada. A sociedade estava rachada, com uma nobreza que não queria largar o osso e um povo passando fome. Era o cenário perfeito para alguém que soubesse dançar conforme o caos. E olha só a velocidade com que tudo desmoronou. Em maio, a monarquia joga uma última cartada, convocando os Estados Gerais. Pouco depois, em julho, a Bastilha cai e aí a Revolução explode de vez. Em agosto, séculos e séculos de privilégios vão por água abaixo. E para fechar o ano, em outubro, a marcha sobre Versalhes praticamente sela o destino da família real. Em menos de um ano, a França virou de cabeça para baixo. E o mais importante, um vácuo de poder gigantesco se abriu. E aqui está a consequência mais maluca disso tudo. Não foi só o rei que caiu. Foi o sistema inteiro. Pensa bem, generais, juízes, administradores, quase todo mundo era nobre. Com essa galera fugindo ou, perdendo a cabeça, o Estado ficou sem comando. Pela primeira vez em séculos, o poder não era mais passado de pai para filho. Ele estava ali, vago, no chão, esperando para ser conquistado por quem tivesse talento, coragem e, claro, muita ambição. É bem no meio dessa bagunça que surge o nosso protagonista, um jovem tenente de artilharia chamado Napoleão Bonaparte. O cara era brilhante, ambicioso, um estudioso fanático por guerra. Só que no antigo regime, nada disso importava. O futuro dele estava bloqueado, ele era um gênio numa jaula. Essa tabela aqui resume bem o drama do Napoleão. De um lado, o potencial era absurdo, um gênio da tática, disciplinado ao extremo. Do outro lado, a realidade batia forte. A origem corsa fazia dele um estrangeiro. O sotaque era motivo de piada. E o pior de tudo, ele não tinha as conexões certas. Não era de família nobre. Então o que ele fez? Usou a frustração como combustível. Mergulhou nos livros, estudou tudo sobre história, administração, estratégia, afiando a mente para uma chance que a velha França nunca, jamais daria a ele. A vida é um sonho trivial, que se desvanece. Pesado, né? Essas palavras, que ele mesmo escreveu na juventude, mostram bem o sentimento de um gênio sem palco. Ele não se encaixava em lugar nenhum. Na França, era o corso. Na Córcega, já admirava demais a cultura francesa. Era um homem deslocado, num mundo parado, só esperando a história finalmente andar. E então, a história andou e comandou. Quando a Revolução explodiu, Napoleão não foi para a rua gritar com a multidão. Não, ele fez o que sabia fazer de melhor. Deu um passo para trás e começou a pensar, a analisar. Com uma mente fria, ele foi buscar a lógica por trás de todo aquele caos. A primeira pergunta dele foi puro pragmatismo. Beleza, quem está ganhando aqui? Num cenário com facções radicais e com a guilhotina trabalhando a todo vapor, apoiar o lado errado não era só um erro político, era uma sentença de morte. Ele não estava nem aí para a ideologia. Ele analisava o poder de forma crua, procurando a onda certa para surfar. Mas a segunda pergunta, essa sim foi a sacada de gênio. Onde tem espaço para subir? Ele viu que ninguém mais estava vendo. O novo governo revolucionário estava desesperado, cercado de inimigos, precisando de uma coisa: oficiais competentes e leais. A revolução tinha basicamente decapitado o próprio exército. E ele, Napoleão, era a solução. A França não precisava mais de um sobrenome chique. A França precisava do cérebro dele. E a oportunidade não demorou a aparecer. O nome dela? Toulon. A cidade, um porto super estratégico no Mediterrâneo, tinha se rebelado e se entregado aos ingleses, os maiores inimigos da Revolução. Para Paris, era um desastre. Para Napoleão, era o palco que ele passou a vida inteira esperando. Anos e anos de estudo iam ser testados no campo de batalha. Chegando em Toulon, ele se deparou com a incompetência em pessoa. Generais que eram mais políticos do que militares.
O plano deles era um ataque frontal suicida. Napoleão, o especialista em artilharia, olhou um mapa e viu a solução óbvia e brilhante: tomar as colinas, posicionar os canhões lá em cima e bombardear a frota britânica até eles irem embora. Simples assim. Deram o comando a ele. Ele liderou o ataque pessoalmente, foi ferido na luta, mas não recuou. E a vitória foi total. Toulon foi a prova que todo mundo precisava ver. Na Nova França, competência valia muito mais que sangue azul. Só que, ao mesmo tempo em que a estrela dele subia na França, uma parte da identidade dele estava morrendo. A revolução ia forçar uma escolha final e muito dolorosa: a lealdade à sua terra natal, a Córcega, ou o seu futuro na França. A coisa ficou pessoal. O grande herói da infância dele, o líder corso Pasquale Paoli, rompeu com a revolução. A família Bonaparte, que ficou do lado da França, foi declarada traidora, a casa deles foi incendiada, eles tiveram que fugir da Córcega para não morrer. Para Napoleão foi o fim de um sonho. Ele não era mais um corso com um pé na França. Agora ele era um francês que não tinha mais para onde voltar. Mas essa ruptura, por mais dolorosa que tenha sido, acabou libertando ele. Sem lealdades divididas, a ambição dele podia finalmente ser total. Essa tabela aqui resume perfeitamente a transformação. Antes, Napoleão era só um tenente desconhecido, travado pelo nascimento com o coração dividido. A Revolução chegou e ofereceu exatamente o contrário: um vácuo de poder, um sistema onde o mérito importava e uma identidade francesa clara. A Revolução não só abriu uma porta para Napoleão, ela demoliu o prédio antigo e construiu uma rampa de lançamento só para ele. Isso tudo nos leva àquela grande pergunta, né? A Revolução criou Napoleão? Quer dizer, ela ofereceu o único cenário possível onde um talento como o dele poderia florescer? Ou um gênio dessa magnitude, com uma ambição tão gigante, daria um jeito de deixar sua marca na história de qualquer forma, em qualquer época? No fim das contas, foi o homem que fez o momento ou foi o momento que fez o homem? Fica aí a reflexão.